dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo essa aula. Nós vamos para mais uma aula de história agora, tá? Nós estamos com um novo cenário, não temos que gravar da escola, então estamos aqui para poder passar para vocês. Não vai ter tantos recursos como eu tenho em casa, mas é o que a gente tem que fazer agora, tá bom? Então não reparem nos ambientes que vai passar a existir aí. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Meninos, é o seguinte. Na última aula, nós estávamos falando para que serve a história. Para que eu estudo essa matéria, né? Essa matéria que é um saco e tal, para quem não gosta. Muita gente ama, gosta, igual eu gostava muito. Muita gente entrava nessa, né? Então tá. E aí nós entramos nisso, eu expliquei para vocês a importância do passado, né? A gente viu como o passado é importante, e o passado para o corpo social é importantíssimo. Então, uma sociedade sem história, ela não existe, né? Todas as sociedades antigas, elas usavam a história, elas mexiam com a história fazia parte da vida delas. E aí, tanto que passou a se fazer funerais, uma das primeiras atos religiosos que existiu foram os funerais, né? Porque a pessoa dava valor na história naquilo que vivia, as tradições, o que era no viver e no conviver, era a tônica da época. E aí o que acontecia? Essas tradições, essas coisas é que regia a sociedade, culturalmente, juridicamente, tudo que existia. Então o passado era muito importante para elas, e ele é até hoje montando. Se você for trabalhar qualquer país desenvolvido, qualquer um aí, eles dão extremamente valor à história. Qualquer país que tem um desenvolvimento muito grande, dão extremamente valor à história, né? Se você for ver um chinês, ele vai estar lá dando valor à história. Isso é muito interessante, porque se você quiser que se desenvolva, né, você tem que dar valor à sua história, para você entender seu povo. Você vai ver um americano, valor principalmente a história americana, um francês, alemão principalmente, aprende com os erros e com os acertos do passado. Então, grandes sociedades, elas trabalham com a história. O japonês nem se fala, né? Tem até histórias aí. Mas o que eu quero que vocês entendam, que a gente possa então estar trabalhando para poder estar conversando sobre isso aí. A história, ela não serve só para você passar no vestibular, ela serve para você ler sua sociedade, se inserir nela. Quem é você, né? Como que é o seu passado, o que aconteceu, vamos analisar socialmente as coisas, juridicamente as coisas, economicamente as coisas, né? Religiosamente as coisas, politicamente as coisas, tudo, né, que envolva culturalmente, né, nós temos que estar entendendo. Então você tem que buscar na história o entendimento de si. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam e coloquem na sua cabeça: a história serve para explicar o presente. Quem sou eu nesse momento agora? Quem sou eu daqui 10 anos? Não interessa. Mas quem sou eu agora? Quem sou eu dentro de todo esse processo? Tá? E eu, nessa sociedade, quem sou eu? Quem sou eu no meu corpo social? Quem sou eu no meu corpo político? Quem sou eu no meu corpo religioso? Tudo isso eu remeto à história. Econômico, tudo. Eu vou remeter à história. Então, eu tenho que me identificar quem é eu dentro disso tudo. Daí é que está a grande questão. Daí é que entra a grande questão. A história, ela vem te explicar quem é você nesse momento. Então, a história, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, ela não serve para ficar explicando, para ficar falando do passado. Não serve. Ah, professor, mas então não estou entendendo. Não, ela serve para o presente. Para eu, nesse momento, construir a minha imagem do meu processo histórico. Tá? Até a física tem essas dimensões, né? Existem 3 dimensões espaciais e uma temporal, certo? Que é o tempo, né?
Até o deus grego, né, o Cronos, cronômetro, era o deus desse tempo, né? Então, as maiores forças que existe no espaço é velocidade e gravidade. Ela que vai determinar o tempo, né? Isso aí já vai a parte da física, mas aí eu estou falando aqui de parte humana. Então, na hora então que a gente percebeu o quanto que o tempo, até mesmo para o espaço, né, para o todo, ele é importante, né? Então, é aqui que eu quero o ponto, pessoal, que eu quero que vocês saquem a parada. Para que então serve a história, né? Para que eu estudo essa parada toda aí? Por que eu tenho que fazer isso? Exatamente, para me explicar o agora. Porque se ela não me explicasse o agora, tivesse a função prática, né? Ela não serviria para nada. Serviria, curiosidade, acho legal tal período. Não, você estuda tal período porque ele te explica hoje. Alguma função ele tem, tá? Para você entender. Você não estuda um período só porque é interessante. Ah, é legal as curiosidades. Não, isso aí a história está fora. Nós trabalhamos essa parte, né? Mas nós usamos de forma prática. Vou dar um exemplo interessantíssimo de aula. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque foi quando eu aprendo com um aluno, eu curto pra caramba quando a gente aprende alguma coisa. Eu tinha um historiador nos inícios dos anos 2000 e pouco, historiador da Bahia, que ele estava fazendo uma pesquisa, inclusive recebeu bolsa e tal, para falar, né, para mostrar que Zumbi dos Palmares era gay. E ficou aquele... Cara, eu falei, moço, eu meti o pau na aula, cara, né, porque em vez de estudar economia, porque eu era meio focado nisso, e estudar isso, estudar aquilo, né, política, economia, curto pra caramba. Aí, o que rolou? Eu falei, que relevância tem isso? Pra que saber se Zumbi era gay e tal? Meti o pau. Um aluno, né, na época, ele falou assim, professor, tem muita relevância. Aí eu falei, uai, o cara me cutucou. Eu falei, uai, espera aí, que relevância tem? Aí ele falou assim, tem muita. Existe uma comunidade gay crescente. O cara não é gay não, tá? O cara eu não sei, né? Policial militar, mas não é não. O cara é gente fina. Brincadeira, galera. Ele pegou e falou assim, hoje ele é policial, né? Ele pegou e falou assim, se existe uma comunidade gay crescente, querendo espaço à sociedade, termos um herói nacional homossexual é importante para aquele grupo. Nisso, então, eu me atinei. Eu achei, pô, cara, é verdade. E nisso eu parei de também tecer críticas que existia naquela época, nos anos 90, 80, 90, muito estudo. E a gente estava nos anos 2000, então estava lendo ainda trabalhos de 10 anos atrás, né? Muito estudo sobre história das mulheres, história da criança. E eu achava que aquilo não era necessário e era. Por que era necessário? Porque existia uma comunidade feminina querendo espaço na sociedade. Existia a visão da criança diferente da sociedade. Então, por que os caras estavam deitados estudando aquilo? Porque era importante para aquele momento, para explicar o agora. Vocês entenderam por que a história é massa? Né? Então, quando se há um problema temporal, nós voltamos para o problema do tempo, a gente sempre remete ao passado. Quantas e quantas vezes nessa pandemia, né? Um monte de gente aí, por problemas de infecção, nós estudamos muito como que nós tratamos a pandemia antes, como que ela foi tratada. Olha, existia pandemia o tempo todo na história, pessoal, isso aí é o que mais rolou, né? Eu vou começar uns casos, a famosa peste negra, né? A peste negra que matou, dizimou 1/3 da população europeia. Era uma doença, né, terrível, chega pelos navios italianos e se espalha, porque a Europa estava toda traçada comercialmente, então a espalhar a pandemia foi forte, né, essa doença. Porque já é comum em cidades portuárias existir doença, mas fica por ali, porque como não há muita
na época não há muita mobilidade, ela acabava ficando só por ali, matava mais a população local, os ricos fugiam, deixava o povo que não tinha como sobreviver à mercê da doença. E a doença rapidamente ela desaparecia por si só, porque as pessoas iam criando anticorpos para aquilo ali. Né? Na época ninguém conhecia. Né? Quantas vezes houve isso? Doenças no Império Romano, doenças em vários locais durante períodos. E as pessoas foram lá estudar. Fomos estudar, até estudamos um período interessante no terceiro ano, que é o período da revolta da vacina no Rio de Janeiro, porque nós tínhamos um surto muito grande de febre amarela e precisava de se vacinar a população, e para evitar a transmissão e morrer pessoas. Na época até uma coisa muito avançada, o Brasil é avançado em vacina, né? E aí o que aconteceu? As pessoas não queriam vacinar, né? E eu dava muita gargalhada antes dessa pandemia. Hoje em dia eu assusto. Hoje tem gente resistente à vacinação de algo muito mais terrível que aquela daquela época. Então a gente remete à história. A época a mesma coisa, um discurso político de quem era opositor do prefeito e do governador na época e do presidente ficava soltando mentiras e aí acabava acontecendo isso. Então nós vimos isso no passado. Depois teve a gripe espanhola que veio até o Brasil, matou pra caramba, né? Doenças, o estudo hoje, né? Também tem muitos estudando hoje como que os índios da América foram dizimados. Não foi por guerras, não foi por nada. Foi, lógico, guerras, matanças, escravidão, matou bastante, mas o que mais matou os índios eram doenças, né? Então se espalha. Então nós estamos vendo, né? Aí a gente volta para o passado para a gente poder entender. Você imagina nessa pandemia, se não tivesse a experiência do passado, como que a gente usou do passado para poder usar hoje, nós estaríamos lascados, né? Então a história nos ensina, a história nos mostra, nos coloca e nos explica. Beleza? Então, pessoal, conforme a gente percebeu, nós vamos entrar num outro assunto que eu quero que vocês passem a perceber, né? E que a gente vai começar a falar sobre ele. E é uma pergunta que eu vou falar para vocês e eu quero que vocês respondam agora para a gente responder na próxima aula. Vamos lá? Vocês respondem agora no comentário das turmas, viu, pessoal? Quem não tiver no Classroom pode responder no próprio YouTube. Tá lá no YouTube, me avisa quem respondeu lá. Dá uma respondida lá. Minha pergunta para a próxima aula, né, que a gente vai responder na próxima aula, mas eu quero que vocês já reflitam para a gente poder. A pergunta é simples. Veja bem a pergunta. A história é uma verdade? O que eu explico para vocês é verdade? O que está na memória de vocês é verdade? É a verdade absoluta? O que eu falo para vocês, né, nos cursos, o que os historiadores escrevem, todo mundo que fala, é uma verdade? É uma verdade absoluta, incontestável? Sim ou não? Reflitam, pensem. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso. Será que a história é uma verdade? Vamos lá, pessoal? Vamos pensar nisso e a gente volta a conversar na próxima aula. Bacana? Até mais, galera. Responda aí nos comentários da turma no Classroom. Quem não tiver pode responder aí no próprio YouTube. Mas me avisa. Preferencialmente, pessoal, escreve nos comentários da turma. Porque é lá que a gente vai estar validando. Toda a aula, a gente só vai validar, você vai responder a presença pelo WhatsApp, mas só valida a presença mediante a resposta das atividades. Então eu estou fazendo essa perguntinha para você responder aí, porque aí depois eu vou lá e vou colocar, tá? Exercício vem depois eu faço os exercícios com vocês. Bacana, pessoal? Próxima aula. Será que a história é uma verdade ou não é? E aí, professor, você agora me deu um nó, falou tanta importância da história, mas agora eu quero saber, né? É uma verdade o que eu digo para vocês que estão no livro didático? É uma verdade? É algo que eu palpável? E aí, galera?
Tá essa jogada aí. Bora lá. Até a próxima.